Passamos ao horário reservado à tribuna livre, com as regras costumeiras: 15 minutos para a explanação do convidado, 30 minutos para saudações e questionamentos dos vereadores, limitados em 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições deverão ser feitas no sistema pelo campo à parte. Conforme a requerimento 764023, de autoria do vereador Oscalino do Povo, o horário da tribuna livre está destinado ao Frei Cleiton Jesus Ribeiro, presidente da Associação Casa do Servo Sofredor, para que faça uso da palavra sobre o seguinte assunto: a importância das casas terapêuticas na recuperação de pessoas em condição de dependência química e alcoolismo. Passamos a palavra, concedemos a palavra ao vereador Oscalino para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra ao nosso ilustre convidado. Muito bem, presidente desta mesa, vereador Tito Zegrin, cumprimento os demais componentes da mesa que estão dando os seus recados, seus convites, conversa ali com o pessoal que vieram também para este momento. Eu, primeiramente, senhoras e senhores, quero agradecer ao Criador Deus por nos dar essa oportunidade e as criaturas de estar vindo nessa casa para o bem comum, o bem da qualidade da comunidade. E é com muito prazer que nesta tribuna Bento Munhoz da Rocha Neto, com chuva e o coração enaltecido, eu quero agradecer. Com grande honra recebemos hoje nesta tribuna o Frei Cleiton Ribeiro, muito amigo, presidente da nossa Casa do Servo Sofredor, referência no acolhimento e recuperação dos dependentes químicos e alcoólicos. Ainda na sequência, quero agradecer também o nosso Alexandre José Monteiro, presidente do COPED, também o nosso ex-vereador, ilustríssimo amigo dessa casa, o Tiago Ferro, que é o diretor Departamento Política sobre Drogas. Dito isto, vamos estar discutindo algo de muita importância que não tem qualquer vereador por esse Paraná que não queira discutir, e os 38 vereadores de Curitiba tenho certeza que estão de braços abertos e mãos estendidas para que juntos possamos realizar um excelente trabalho nesta capital paranense. Paz e bem a todos, um ótimo trabalho para nós. Concedemos a palavra ao Frei Cleiton Jesus Ribeiro para desenvolver o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao presidente em exercício, o vereador, excelentíssimo vereador Tito Zegrin. Também gostaria de agradecer, na pessoa do vereador Oscalino do Povo, cada um e cada uma de vossas senhorias aqui presente. Gostaria também de agradecer, de modo muito especial, tantos atores que atuam com pessoas dependentes de substâncias psicoativas no município de Curitiba, contrariando muitas vezes até chefes e superiores para que o trabalho aconteça na ponta, ou seja, para aqueles que são destinatários da política pública. Nossa intenção aqui hoje é falar um pouco sobre a dependência química, mas também falar de tantas entidades, de tantos projetos e organismos que tentam fazer um trabalho sério em relação a essa demanda e a essa questão, que é uma questão pública. Nós estamos aí hoje no município discutindo várias frentes, e uma dessas frentes discutida é a frente do pessoal em situação de rua, que em uma grande maioria também tem envolvimento com a dependência química, né? Se nós olharmos e andarmos por Curitiba, nós vamos encontrar em diversos bairros mocós, casas para usos de droga. Às vezes não tão visível como a Cracolândia em São Paulo, mas de fato existem espaços que são verdadeiros mocós, né? Lugares
feios, sujos, que vocês vão ter oportunidade de ver que são usados para isso. E são realidades no município de Curitiba. Um município que é ponta de lança em diversas ocasiões, em diversas situações, em diversas políticas, né? Mas essa é uma política que também o município precisa dar uma resposta, e é uma política que o município também necessita ser ponta de lança. E talvez o contributo maior de nossa vinda aqui, nobre vereador, seja justamente essa, poder refletir como é possível, ou se é possível, que todos nós juntos, as políticas, né, e também a organização do terceiro setor, as organizações da sociedade civil, juntas, possam desenvolver um trabalho que ajude as pessoas que necessitam de nós, né? Que necessitam do serviço de acolhimento, necessita de um serviço de ajuda e mútua ajuda, necessita de um serviço para a família, né? São essas realidades que nós gostaríamos de trazer presente aqui. A política pública e a legislação sobre droga é vasta, né? Tem muito. Porém, nós pecamos aonde? Nós temos dificuldade justamente de desenvolver o serviço. Nós temos dificuldades de trabalhar em rede, de trabalhar de uma forma autônoma cada uma das políticas, mas trabalhar conjuntamente, não de forma segregada ou de qualquer outra realidade que nos afasta. A política e a lei garante a assistência, garante e reconhece o trabalho que é feito com as pessoas em situação de dependência química ou alcoólica, né? Então, nós temos aí o decreto 9.761 de 2019, que aprova a nova formulação da Lei Nacional sobre Drogas e diz o seguinte: garantir o direito de assistência intersetorial, interdisciplinar e transversal a partir da visão holística, ou seja, o ser humano como um todo, completo, pela implementação e pela manutenção da rede de assistência integrada, pública e privada, com tratamento, acolhimento em comunidades terapêuticas, acompanhamento, apoio mútuo, ajuda e reinserção social a pessoas com problemas decorrentes do uso indevido ou de dependência do álcool e outras drogas, e a prevenção das mesmas a toda a população, especialmente aquelas em maior vulnerabilidade. Nós temos a política pública sobre drogas, seja ela no âmbito do município, do estado ou da federação, existe uma casa, tem uma casa para essa política, né? Ela não é uma política solta, ela não é uma política ao vento. Ela é uma política transversalizada que nos garante uma atuação em diversos setores e com diversas políticas, né? Seja a política de assistência social, o SUAS, né? Seja o SUS, e outras tantas políticas, né? E aí nós temos no Brasil o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o que nós comumente escutamos dizer e chamar CISNAD, né? E o que é isso? O que a gente entende por CISNAD? É o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas de políticas públicas sobre drogas dos estados, Distrito Federal e município. E aqui no parágrafo 2 do artigo 3º deste decreto, desta lei, da Lei 11.343, nós temos algo que traz água para o nosso moinho, principalmente a discussão que nós estamos enfrentando no nosso município. O CISNAD, ou seja, a política pública sobre drogas, ela deve se articular com o Sistema Único de Saúde e com o Sistema Único de Assistência Social, seja a nível federal ou municipal. Essa é a realidade que nós temos hoje, uma realidade de trabalho conjunto, uma realidade de enfrentamento conjunto. Cada política com a sua organização, com o seu modo, com o seu sistema, mas todas elas devem operar em conjunto para que a política pública sobre drogas possa ter o seu êxito, a sua finalidade e a sua função executada.
Temos também aí a comunidade terapêutica. Muitas vezes as pessoas entendem comunidade terapêutica como um ente, né? No sentido assim, é uma associação. Não, a comunidade terapêutica, o que nós falamos comunidade terapêutica, é de fato uma associação privada, né? Que tem uma metodologia de trabalho. Então a comunidade terapêutica é uma modalidade de trabalho, né? É uma técnica de trabalho. E muitas vezes nós confundimos como se fosse uma instituição. Mas, na verdade, o que é uma técnica, é uma modalidade, um modo de fazer um trabalho. Então, isso tem que ficar claro. E esse modo, esse serviço, ele entrou, por força de lei, ele entrou nessa perspectiva do CISNAD. E também, nós estamos presentes, esse modo de trabalhar está presente também na rede de atenção psicossocial, na RAPS, para que o trabalho possa ser de forma mais coesa, possa ser elaborado para as pessoas que necessitam dele. E nós também temos na mesma lei o que caracteriza o acolhimento em comunidade terapêutica, né? O artigo 26A, ele foi incluído na lei diante das aprovações da Lei 13.840 de 2019. Então, basicamente, um acolhimento na modalidade comunidade terapêutica se caracteriza pelo projeto terapêutico, né? Ou o projeto de acolhimento, pela permanência voluntária, pela adesão e a permanência voluntária, pela convivência entre os pares, né? Avaliação médica prévia, elaboração de um plano individual para cada pessoa e também a vedação de isolamento físico ou castigo ou qualquer coisa do gênero. E traz também a lei uma outra dimensão, dizendo o que não pode em uma comunidade, quem não pode ser acolhido em uma comunidade terapêutica, que são as pessoas, né, com comprometimento biológico e psicológico de natureza grave. Essas necessitam de um tratamento, né, hospitalar. Essas necessitam de um tratamento hospitalar. E a nossa natureza, o modo de trabalho nosso, aqueles que trabalham com essa perspectiva, é um trabalho extra-hospitalar. Isso também tem que ficar claro para que não haja confusão com os SUAS, e muito menos com os SUAS, né? O nosso trabalho, nós no Mosteiro Monte Carmelo, a Associação Casa do Servo Sofredor, desenvolve muitos trabalhos. E um dos trabalhos que nós desenvolvemos é o acolhimento de pessoas que têm dificuldades, problemas com a dependência química ou alcoólica, né? E aí, esse trabalho específico, ele está ancorado, obviamente, pelo CISNAD, né? E também ancorado na RAPS. Mas para que esse trabalho aconteça, lá na ponta, nós precisamos juntar os esforços para que o trabalho aconteça. E é por isso que nós temos certificações, cadastros e participações no Conselho Local de Saúde, no Conselho Municipal de Assistência Social, no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, no Conselho da Comunidade, Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, Cadastro Nacional de Credenciamento das Comunidades Terapêuticas e das Entidades de Prevenção, Apoio, Mútua Ajuda, Atendimento Psicossocial e Ressocialização de dependentes de álcool e outras drogas e de seus familiares. E, ultimamente, também, nós estamos participando de um laboratório de acordo de não persecução penal, dirigido pelo MP do Paraná e outros atores, públicos e privados, nessa perspectiva do que fazer com as pessoas que muitas vezes são presas, né, ou são pegas com uma quantidade de drogas, ou as pessoas que muitas vezes traficam para o seu próprio uso. E toda essa realidade tem que ser revista, tem que ser pensada para que a política pública possa ter a sua eficácia. Antes de falar um pouquinho sobre a nossa fundação, é importante também perceber que, na ponta, nós fazemos um bom trabalho. E é isso eu chamo a atenção para os vereadores, para os senhores e as senhoras, que é algo que a gente precisa ter muito claro. Na ponta, o trabalho é bem feito. A gente consegue dialogar com a FAS, consegue dialogar com o SUS, né? Consegue dialogar com a nossa unidade de saúde, às vezes consegue dialogar com o CAPS, mas tudo isso é acordo de cavalheiros, porque aqui em cima as secretarias não conseguem conversar dessa realidade, para fazer um projeto comum municipal, para desenvolver um trabalho que seja coerente para todos
para o público e para o privado. E aqui existe outras realidades que talvez os senhores conheçam muito bem, que é essa dimensão do puxa para lá, puxa para cá, né? Quem ganha, quem perde, quem está com a secretaria, quem não está. E todas essas realidades talvez seja bom para alguns, mas para aqueles que são destinatários da política, isso é uma desgraça, porque não atende suficientemente à necessidade do cidadão. E a gente precisa ver e rever essa realidade. A Associação Casa do Servo Sofredor, ela surgiu em 1994, na Vila Fani. Lá existia, então, a soleira da igreja da Vila Fani, existiam 10 pessoas em situação de rua, em situação que muitas vezes não tinha nem o que comer, nem onde morar. E no convento onde nós morávamos, nós dávamos comida. Como fica muito próximo da BR-116, hoje linha verde, 2 deles foram atravessar a rua para comprar álcool e outras drogas, e na volta foram atropelados. Morreram 2 de uma vez só. E aí a comunidade começou a pensar o que podia ser feito. Mas o mais importante disso é que no Pentecostes de 1993, a festa do Espírito Santo, a comunidade paroquial começou a pensar, juntamente com os frades, o que poderia ser feito para ajudar essa realidade. E em 94 nós conseguimos desenvolver, então, articular de modo primário, como uma pastoral, a Casa do Servo Sofredor, que a primeira casa adquirida foi ali na Vila Fani, na rua Omílio Monteiro Soares. E lá nós colocamos, então, essas pessoas para viver, 10, 11, depois foi para 12, para 13, foi para 14, para 15, e nós começamos a ver que a coisa e a demanda, já naquela época, era grande demais. Então, nós resolvemos organizar a casa de forma diferente, comprando novos espaços, ampliando o trabalho, para que a nossa realidade, ou a realidade daqueles que nos buscavam, fosse contemplada. Hoje, na regional de Curitiba, nós temos 3 regionais. Na regional de Curitiba, nós temos aproximadamente, podemos atender com capacidade de 210 pessoas. Sendo dessas 210, 70 vagas feminina. E lá na nossa casa feminina, hoje tem algumas delas aqui e alguns deles, na nossa casa feminina nós acolhemos mulheres gestantes e mães nutrizes, né? E nas outras casas que nós temos ainda na regional de Curitiba, nós podemos acolher até 140 homens. E temos então uma regional em Paranavaí e uma outra regional em Ilhota, em Santa Catarina. Como que nós trabalhamos? Nós buscamos atuar, como eu disse, lá na ponta, nós buscamos atuar de maneira a estar junto com os demais atores que trabalham com essa mesma realidade, sejam públicos ou privados. Por isso que, em atenção à política pública sobre drogas, nós estamos juntos também, muitas vezes em diversas situações, com a política pública da saúde, da assistência social, política sobre drogas, né? Sistemas de justiça, entre outras ações integradas com os órgãos públicos e privados. O nosso modo de trabalho, ele é dividido em dois modos, em 2 formas. O primeiro passo, onde nós acolhemos a pessoa, né? E aí nós oferecemos um projeto de 9 meses, que ela vai se organizando dentro desse projeto. E também nós temos, para os egressos desse projeto de primeiro passo, nós temos uma proposta de segundo passo. É uma moradia, que não é uma moradia assistida, mas é uma moradia independente, onde a pessoa vai para lá e ela mesma organiza a sua vida junto com os seus pares. Paga as suas contas, paga água, paga luz, paga internet, paga a sua comida. Não existe o aluguel, porque a casa é nossa, né? E faz parte do programa. E essas pessoas têm condições, né? Muitos deles que estão em primeiro passo, principalmente aqui no município de Curitiba, são pessoas que vieram de situação de rua, e alguns já estão com os vínculos familiares cortados, né? Rompidos, fragilizados, ou não tem mais um retorno, não quer mais um retorno para casa. E nós sempre nos perguntamos, o que nós podemos fazer? O que fazer para ajudar essas pessoas, né? E diante disso, nós vamos sempre investindo neste programa, que é o programa de segundo passo. Um programa que vai dando a oportunidade destes egressos do primeiro passo reorganizar a vida de uma forma mais qualitativa.
Essas são as nossas casas. Essa casa é o primeiro passo de Paranavaí. Essa aqui é uma casa aqui em Contenda que nós temos, faz parte da Regional Curitiba. Regional Ilhota, em Santa Catarina. Aqui na Regional de Curitiba, a CSS Maria Augusta, a Casa Feminina. Aqui nós temos a primeira casa que nós adquirimos em 1994, né? Depois, esse 1997, foi quando iniciamos o trabalho com o segundo passo, né? Quando as pessoas saíram dessa casa, já estavam bem, né? De 94 até 97, já estavam bem, e eles conseguiram um emprego numa paróquia nossa, um trabalho, e foram trabalhar de caseiros e zeladores nessa comunidade que tinha uma casinha. Quando eles saíram daí, começou então a ideia, essa casa primeiro passo e aquela casa lá, segundo passo, essa casa da comunidade de Santa Isabel. Essa aqui é uma casa que nós temos também, que adquirimos, hoje ela está assim, né? Cabem 14 pessoas. Essa casa é a casa de Stein, antiga Frei Caneca, que cabem 15 pessoas. Nós temos essa casa também, que agora foi batizada como Frei Caneca em 2000, quando aquela foi rebatizada de Edith Stein, com a capacidade de 12 pessoas. Tem a casa Frei Teodoro, que foi um frei que ajudou no nosso trabalho, que cabem 6 pessoas. E aqui nós temos uma casa adquirida pelo município, né? Essa patrimônio é do município, cedida para a nossa instituição. Foi assim que nós pegamos a casa quando o município nos deu. É um mocó, aí já teve gente assassinada, era o local de uso de drogas, local de tantas outras realidades que não convém aqui. Nós assumimos essa casa e hoje ela está assim, reformada, organizada, não fizemos tudo, porque o dinheiro não deu, mas vamos até o final do ano, queremos terminar todo o projeto de reforma. Então essas são as casas que nós temos 4 casas de primeiro passo masculino, né? Uma casa para mulheres, né? Temos para segundo passo masculino 8 casas e não temos nenhuma casa feminina, porque nós ainda não temos condições de adquirir o espaço. Nós até estávamos organizando junto ao município 2 espaços, um para acolher mulheres trans e o outro espaço para fazer segundo passo feminino. Mas, infelizmente, nenhum dos 2 espaços nós conseguimos ainda, porque o município tem outros interesses, né? Mas, até agora, não foi feito nada, porque as 2 casas viraram mocó. 2 casas são depedradas, agora lá a última, que seria a casa feminina, no bairro onde a gente mora, está morando um grupo de pessoas que está usando droga e assaltando a vizinhança. Aí lá acontece de tudo que vocês podem imaginar. Nós também, para finalizarmos, esse nosso trabalho, ele é feito em diversas parcerias. Mas uma parceria que nós, a longa data, já estamos desenvolvendo, é no âmbito da política pública sobre drogas, no município de Curitiba. Então, muitas vezes a gente escuta em redes, dizendo que o Curitiba não tem política pública. Sim, Curitiba tem política pública sobre drogas. O que falta é o aporte do recurso, para que o trabalho seja feito. Muitas vezes o trabalho desenvolvido é trabalho que a gente vai desenvolvendo a partir dessa consonância, dessa união, dessa junção de todas as pessoas para que o trabalho aconteça. E aí nós fizemos algumas realizações conjuntas, né? Que foi uma nota técnica sobre a pessoa idosa em situação de vulnerabilidade devido ao álcool e à droga. É a pessoa que muitas vezes não consegue acolhimento, ou a gente não consegue acolher, porque é um outro estatuto. Então, pode ou não pode ser acolhido em comunidades terapêuticas? Essa é uma realidade que nós temos, e nós, então, fizemos, juntamente com o Departamento de Política Pública sobre Drogas do município de Curitiba, o extinto Ministério da Cidadania, a Federação Paranaense das Comunidades Terapêuticas e a Associação Casa de Servo Sofredor, fizemos essa nota conjunta, que está em circulação até hoje. Também depois nós desenvolvemos, juntamente com o IMAP, com o Departamento de Política sobre Drogas de Curitiba e com a Federação Paranaense de Comunidades Terapêuticas, a FEPACT, também um curso para coordenadores e monitores de comunidades terapêuticas. E nós temos outros projetos que o departamento vai desenvolvendo e muitas vezes muitas comunidades vai se organizando para participar.
Hoje eu acho que nós somos em 16 comunidades certificadas. O nosso trabalho é certificado também pelo município, né? Como um trabalho para pessoas em vulnerabilidade devido ao uso de álcool e outras drogas, né? Essas 16 comunidades juntas, ou essas 16 instituições que desenvolvem um trabalho na perspectiva de comunidade terapêutica, juntas, elas somam aproximadamente 600 vagas para o município de Curitiba. A pergunta é, quantas dessas vagas são financiadas pelo município? Né? Nenhuma. Então, essa é a realidade que nós temos hoje. Muitos deles estão aqui, muitos líderes de comunidades, de entidades e de projetos que trabalham com dependentes químicos e também com pessoas em situação de rua, estão aqui hoje nessa casa. Vieram para juntar força, somar força, porque nós acreditamos que juntos nós somos mais fortes. Então, atualmente tem agora 15, 16 comunidades certificadas, né? E o nosso desafio é esse: aporte financeiro via Fundo Municipal sobre Drogas para financiamento de vagas para acolhimento, recuperação e reinserção social em comunidades terapêuticas. Nossa missão é ajudar quem quer se ajudar. E nós temos um pequeno vídeo para ilustrar tudo isso que nós falamos. Pode passar o vídeo. Olá, meu nome é Geraldino, eu sou paulista de Guaratinguetá e cheguei a Curitiba em 1998, né, e naquele momento eu fiquei em situação de rua por um bom tempo, em função do meu alcoolismo. Na época, eu estando pelas ruas, eu fui muito ajudado por iniciativas assistencialistas e sou muito grato a elas. Inclusive, houve um momento em que por não ter onde dormir, nem para onde ir, sem poder contar com ninguém, eu procurei um setor da FAS, na Rodo Ferroviária, que me encaminhou para um albergue que na época ficava ali nas imediações do SESI, da Avenida das Torres, ali atrás do Big, né? Mas infelizmente eu não consegui. Eu aproveitei esse albergue apenas por 2 noites, porque numa das noites eu cheguei lá embriagado e não pude ser acolhido, né? Não pude entrar. Então aí depois de passar algum tempo pelas ruas, eu acabei procurando um tratamento, né? E fui muito beneficiado pela Associação Casa do Servo Sofredor, né? Eu fiz um processo de reabilitação na CSS e consegui recomeçar a minha vida, né? Através da CSS, fui morar numa das casas de segundo passo e ali eu pude recomeçar a vida, retomar estudo, retomar trabalho, né? Trabalhei na Coab, trabalhei no Ministério Público, na comarca de Fazenda Rio Grande, e devo isso a oportunidades que me foram dadas pela CSS. Então, eu penso que as iniciativas assistencialistas, o assistencialismo, ele é bom, ele ajuda, mas ajuda temporariamente, né? Penso que o poder público precisa motivar, precisa incentivar, precisa apoiar e apostar em entidades que possibilitem transformação de vida, que possibilitem que as pessoas realmente consigam fazer uma mudança na sua vida e recomeçá-la. Então, eu penso que hoje um exemplo dessas entidades são as comunidades terapêuticas, né? Onde as pessoas sofridas em situação de vulnerabilidade por conta das drogas conseguem transformar a sua vida, ressignificar tudo aquilo que aconteceu e recomeçar a vida.
Só avisar o Frei Cleiton que nós temos mais 17 minutos e 30 para o encerramento da Tribuna Livre. E temos vários vereadores inscritos que gostariam de fazer alguma pergunta. Então, o senhor fique à vontade. Se o senhor termina o prazo ou permite que os vereadores façam as perguntas, e daí o senhor terá mais tempo para responder. Então, a minha explanação já chegou ao final. Muito obrigado. O senhor vem aqui agora na mesa, o Tiago Ferro também poderia estar aqui na mesa para que os vereadores possam participar também. Nós temos vários vereadores inscritos, então cada três vereadores que participarem, o Frei Cleiton terá a oportunidade de responder. O primeiro, a vereadora Noêmia, o vereador Erivelton Oliveira e o vereador Ezequias Barros. Vereadora Noêmia já passou batida, está fora do plenário, já não tem direito de participar. Vereador Erivelton Oliveira, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente Tito Zeglin. Essa questão de dependentes químicos é uma preocupação desde a minha campanha em 2016 e depois que eu assumi na Câmara Municipal, venho contribuindo com várias entidades, inclusive com o Servo Sofredor, e essa, na minha opinião, talvez seja a principal discussão que o país deva ter nos próximos anos. Acho que a gente não temos que nos preocupar com economia, com saúde, com aborto, mas a questão da dependência química eu acho que é uma pauta de primeira grandeza. Eu gostaria de fazer um questionamento, ou pelo menos ouvir um comentário, sobre como é que vocês analisam hoje a legislação que, de certa maneira, tem travado a retirada de pessoas que estão na rua e que não se dispõem a sair da rua por vontade própria. Isso, de certa maneira, atrapalha o trabalho das comunidades terapêuticas, ou vocês têm percebido uma redução do número de pessoas que são encaminhadas para as comunidades depois que houve essa decisão de que as pessoas só podem ir para esse tratamento se elas quiserem, não ter mais a obrigação, o município não poder mais levar essas pessoas desde que elas não queiram? A próxima vereadora é a Indiara Barbosa, que tem 1 minuto e meio para participar, e, na sequência, o vereador Ezequias Barros. Depois, devolvemos a palavra ao Frei Cleiton. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia ao Frei e a todos que acompanham a sessão, todas as entidades, todas as pessoas que trabalham lá na Casa do Servo Sofredor. Também cumprimento o ex-vereador Tiago Ferro, também que está presente aqui, que está na secretaria lá de Defesa Social e na parte da antidrogas, né? E eu fiquei muito feliz de conhecer o trabalho de vocês lá na Casa do Servo Sofredor, um trabalho realmente admirável, né? Tanto a recuperação, né? Todo o trabalho de recuperação, quanto as casas do segundo passo, as casas das mulheres também, que nós tivemos a oportunidade de ir, de conhecer. E o senhor abordou muito bem, se aprofundou na questão do orçamento, né? A gente está trabalhando, acho que essa é uma pauta que envolve todos os vereadores dessa casa, os vereadores da base, os vereadores até da Comissão de Saúde, meu colega vereador Alexandre Leprevot, nós da Comissão de Finanças já levantamos esse assunto. Se o senhor pudesse se aprofundar ainda, o que a gente pode fazer para que a gente consiga esse orçamento para adquirir vagas nas comunidades terapêuticas, e se o senhor pudesse falar também da questão do governo federal, né? Porque agora, com essa mudança do governo federal também, como que as políticas, o que eles estão planejando, que pode ser considerado o nosso município, que pode ajudar para que vocês tenham esse orçamento, para continuar, para poder fazer esse trabalho que é tão importante no nosso município, principalmente nesse momento também que a gente está vivendo, né? Aqui na Câmara a gente também tem várias demandas em relação a esse assunto. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Vereador Ezequias Barros, 1 minuto e meio para Vossa Excelência. Obrigado, presidente Tito Zeglin. Parabéns, Frei Cleiton, pelo trabalho que o senhor faz hoje à frente da Casa Servo Sofredor. Eu tenho conversado com o secretário de Finanças. Parabéns também, Tiago, pelo trabalho feito frente à política sobre drogas dessa cidade. Eu tive a oportunidade de, como diretor na Coab,
praticamente ajudei muito mesmo, até porque a Secretaria não tinha recursos, tudo passava lá pela Coab, e a gente participou de um momento interessante na cidade, quando a cidade tinha Secretaria de Política sobre Drogas, que foi um momento marcante. Mas, Frei, nós conversamos aqui com o secretário na semana passada, e há uma vontade, pelo que a gente entendeu, de criar recurso, né, enviar recursos para criar uma quantia de vagas. A pergunta é, que quantidade de vagas a gente precisaria ter para dar conta de pelo menos parte de todo o problema que está aí? Né? No seu entendimento isso, né? E para onde realmente hoje, eu conversava com o Tiago, para onde mandar o recurso? Eu entendo que não adianta mandar para a saúde, esse é o meu pensamento, e não adianta mandar para a FAS hoje. Então, no meu entendimento, também seria o FUNPRED. Se esse é o melhor caminho, né, para a gente poder, porque não adianta destinar recursos e depois não chegar para o atendimento. Obrigado e parabéns pelo trabalho que o senhor faz, né? O anterior era o Frei Chico, né, que trabalhava lá, tive o prazer de conhecê-lo, né, também já há bastante tempo, trabalho maravilhoso que vocês fazem. Obrigado. Frei Cleiton Jesus Ribeiro, agora o senhor tem o tempo que desejar dentro do nosso limite. Muito bem. Então, nobre vereador Erivelto, né? Erivelto Oliveira. O acolhimento em comunidade terapêutica, ou acolhimento nessa modalidade que as organizações fazem, ela tem que ter o princípio da voluntariedade, né? A pessoa tem que querer ir para esse trabalho. Caso contrário, existem outros espaços para o tratamento, né? Mas aí é um tratamento diverso, não é acolhimento em comunidade terapêutica. E aí tem outras modalidades e também tem outras normas que balizam o tratamento para essas pessoas. Mas o acolhimento em comunidade terapêutica, ele deve ser voluntário. Então, o que eu acho que a gente, se eu entendi bem o que o senhor está dizendo, o que nós precisaríamos ter são mecanismos entre as diversas políticas se conversarem para que a política sobre drogas do município seja para a assistência social do município e para a saúde um verdadeiro espaço, como se fosse uma muleta mesmo, se nós pensássemos assim, né? Um espaço de ancoramento, onde cada um vai fazer o seu trabalho e a política sobre drogas fará o seu trabalho também. Porque, veja só, pensemos nesse raciocínio. A FAS, ela faz o trabalho dela, que é recolher, dar um lugar para ficar, dar comida, dar um abrigo, mas ela não dá um espaço para o tratamento, ou, melhor dizendo, no nosso caso, para o acolhimento, né, para a reabilitação de pessoas em dependência química. E aí entraria o processo da política pública própria, que é a política pública sobre dependência química, né? A política pública sobre drogas, fazendo o seu trabalho. E a mesma lógica seria para a saúde também, ou qualquer outro organismo municipal. Eu acho que essa deveria ser a lógica mais plausível para o desenvolvimento do trabalho. A vereadora Indiara Barbosa falou sobre a questão de financiamento, né? Hoje o município não tem financiamento para a política sobre drogas em entidades que acolhem na modalidade de comunidades terapêuticas, né? Isso não existe no município de Curitiba. Então, nós temos aqui, de um lado, nós temos a demanda, que é grande, né? E aí essa casa, eu tive a oportunidade de assistir uma das sessões, e a discussão versava sobre o acolhimento, né? Mas para pessoas em situação de rua, com dependência química. Então, são coisas distintas. Uma coisa é a política para as pessoas em situação de rua, e outra coisa é a política para a dependência química. São políticas distintas, que elas podem ser juntas, e juntas elas fazem um trabalho excelente, mas elas têm que ser discutidas de formas distintas. Essa é a primeira questão que a gente precisa ver. E hoje, nós temos, graças ao bom Deus, que muitos vereadores, né, ajudam muitas dessas entidades com emendas parlamentares. Isso ajuda muito, mas nós sabemos que a emenda parlamentar, ela é algo referencial, que hoje pode acontecer, amanhã não. Mas para o enfrentamento da questão da droga no município de Curitiba, nós precisamos ter uma política eficaz, que ela seja perene,
que ela tenha lastro, né? Essa é a verdadeira realidade que nós temos. Então, talvez, não estou dizendo que vocês não deveriam mandar as emendas, viu? Mande, que é muito importante para as entidades. Mas essa casa deveria achar um meio de ter um recurso perene, um recurso que seja uma política de município e não política de governo para o enfrentamento da droga e da situação da droga em Curitiba. Depois, o nobre vereador Ezequias Barros questiona um pouco sobre a dimensão das vagas, né? O dimensionamento das vagas é algo que é um pouco complexo, né? Porque a gente precisa também perceber o levantamento e também toda a dimensão da necessidade do município. Mas vejam só, se pensarmos singularmente, né? No acolhimento de uma mulher que é mãe e que a criança está junto, R$ 1.200 não é suficiente para manter. Porque somente com a criança você vai R$ 1.500, né? Então, se você hoje, as entidades que fazem um trabalho, pode perguntar a qualquer um que é presidente de comunidade terapêutica, presidente de entidades que desenvolve trabalhos na dimensão da comunidade terapêutica, pode perguntar a qualquer um. Os valores que são repassados muitas vezes pela federação ou por qualquer outro órgão, não suple a necessidade do acolhimento, né? E muitas vezes essa necessidade ela é reposta pela boa vontade das pessoas de bem da sociedade curitibana. As inscrições já eram para estarem encerradas, encerramos agora com a inscrição da professora Josete. Temos mais o vereador Rodrigo Braga Reis, deseja usar a palavra? Não está nem aí, está no mundo. No outro mundo. Ô, Rodrigo. Oh. Desculpe, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Primeiro... 1 minuto e 30, contado. Não, é 2 minutos, não me pode, senhor presidente. A ordem, quem dá é o presidente. Primeiro, agradecer a presença do Thiago Ferro, nosso amigo, que mande um abraço para o Cirino Ferro e toda a equipe que está aqui. E a primeira coisa que eu falo é que todos os vereadores deveriam ouvir isso, né? Pena que só uma parte dos vereadores estão interessados nessa questão do internamento com drogas. Queria mandar um abraço para a irmã Luz, para o nosso Frei Cleiton, nosso amigo. Tive a oportunidade de ir lá visitar todo o sistema de vocês, realmente fantástico. E parabenizar o Oscarino do Povo, que fez, o Oscarino sempre presente, sempre atuante, que teve a oportunidade de fazer essa tribuna livre. A pergunta que eu faço é, como nós, vereadores, como a FAS poderia ajudar melhor essas comunidades terapêuticas, né? Se tem como a gente atuar melhor, além das emendas do orçamento, se nós, perante a FAS, teríamos como ajudar melhor o mosteiro lá, o Monte Castelo, que realmente é fantástico. Eu vi a educação das pessoas lá dentro, o tratamento das pessoas. Você vê que as pessoas estão lá sendo acolhidas, não só fisicamente, mas espiritualmente também, que também é muito importante, porque a gente não sabe o passado, quais foram os problemas que aquelas pessoas que chegaram até lá, sofreram durante todo o seu percurso. Então, realmente, eu fiquei emocionado aquele dia, vocês viram, a gente fez questão, a Indiara, o Erivelto, quem mais que foi lá, eu não lembro todos os vereadores que lá estavam. Senhor, vereador. E que realmente a gente ficou muito emocionado e de fato, deixo públicos parabéns por todo o trabalho que vocês têm feito lá. E mandar um abraço também para o Geraldinho, que é uma pessoa vereador fantástica. Inscrito é o vereador... FAS, em relação à FAS. Marcos Vieira, por gentileza. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar, parabenizar o vereador Scalino por trazer esse assunto tão importante. Cumprimento aqui o Frei Cleito, em seu nome, cumprimento toda a família carmelitana, Frei, por esse belíssimo trabalho, né, que faz com os dependentes químicos. Cumprimento a irmã Thiago Ferro, nosso colega aqui da casa. Frei, eu sei que, diante de toda a explanação, tenho a oportunidade de conhecer esse trabalho, né, esse belíssimo trabalho que é realizado pela Casa do Servo Sofredor, e além do tratamento, né, dos dependentes químicos, de recuperação dessas pessoas, eu sei que só isso não é o suficiente para que possa, né, ele retornar para a sociedade.
é preciso que outras políticas públicas também sejam implementadas, né? Eu sei que a casa, ela não trabalha só com a questão da recuperação, lá também vocês têm a questão de profissionalização, a educação, a questão da renda. Você podia só explanar um pouco o que mais, além da recuperação, vocês fazem para que possa realmente devolver esse cidadão para a sociedade, pronto para poder retomar a sua vida. Seria isso, obrigado. Vereador Alexandre Liprevô, com a palavra. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o Frei Cleiton e toda a equipe da Casa do Servo Sofredor. Cumprimento também, de forma especial, o vereador Oscalino. E não é para fazer uma pergunta, é só para dizer que nós, da Comissão de Saúde e Bem-Estar Social, já recebemos a Casa Servo Sofredor em uma reunião muito produtiva, no qual o vereador Oscalino está comandando a sequência dos trabalhos referente a este assunto como membro da Comissão de Saúde. Então, eu quero aqui mais uma vez reafirmar que esta Comissão de Saúde que está atuando no momento tem o comprometimento de estar defendendo as demandas necessárias referente a esse assunto e tem o comprometimento de estar ao lado de vocês e à disposição no que for preciso para colaborar com este bonito trabalho. Seria isso, senhor presidente, agradeço a palavra. Antes de passar a palavra ao Frei Cleiton, passo a palavra ao vereador Bobato, Mauro Bobato, para formular requerimento. Obrigado, presidente. 2 requerimentos. Então, eu gostaria de pedir prorrogação de prazo por 15 minutos e contar com a sua benevolência, se eu puder. Eu tive dificuldade na inscrição, se Vossa Excelência puder. Obrigado. Os vereadores que forem favoráveis à prorrogação da tribuna livre por mais 15 minutos, conforme o requerimento do vereador Mauro Bobato, permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, nós temos mais 15 minutos. Frei, agora o senhor fique à vontade. Muito bem. A pergunta, diante da pergunta do vereador, do nobre vereador Rodrigo, é isso? Rodrigo Braga Reis. Ele abordou a questão da FAS, né? Veja, a Fundação faz um belíssimo trabalho no município. E eu acho assim que é um trabalho humanitário, né? Se nós formos olhar a realidade curitibana, tanto a realidade do clima, a realidade da cidade. Obviamente que solucionar essa dificuldade, que é ter uma política eficaz para as pessoas em situação de rua, não é tão simples assim, né? E somente a Fundação sozinha não vai conseguir. Somente quando a gente conseguir atuar de forma orgânica as diversas políticas públicas sobre essa realidade, é que nós vamos ter um trabalho eficaz. Mas vejam, hoje a Fundação ela fomenta acolhimentos em diversas instituições, né? Mas ela tem um modo próprio de ser, né? Então, ela não fomenta para o acolhimento e para a reabilitação da pessoa na perspectiva da dependência química. Então, isso é que tem que ficar muito claro, porque às vezes a gente pode... mas porque as pessoas em situação de rua está vulnerável também por causa da dependência química, então isso é o trabalho para o dependente químico. Não, não é. Porque a gente, o que faz em primeira instância? Você acolhe a pessoa, dá dignidade, faz a proteção social, mas tem que ter um espaço e tem que ter um modo, seja na comunidade terapêutica, seja qualquer outro modo que existir ou que criarmos, para que essa pessoa também tenha condições de fazer um processo, de se reorganizar na vida, de se reabilitar, né? Então, eu acho que são políticas distintas, né? E isso tem que ficar muito claro. A FAS tem uma política, a saúde tem uma política e a política pública sobre drogas, aqui no município, o Departamento de Política sobre Drogas, tem uma política para isso também. Só que hoje é uma política, não estou fazendo nenhum juízo de valor, não é nesse sentido, mas é uma política que não faz mais porque não tem recurso, não tem de onde tirar. O vereador Marcos perguntou sobre o que mais nós fazemos, né? Então, nós acolhemos muitas pessoas, e boa parte das pessoas acolhidas em Curitiba, elas são provenientes de situação de rua, algumas pessoas delas, né?
e vem totalmente desorganizado, precisa se reorganizar na vida, além da dignidade, precisa também se reorganizar no trabalho, né? Na modalidade produtiva da vida. Então, nós, na associação, nós fazemos diversos acordos de cavalheiros, muitas vezes, né? Para que essa realidade aconteça. Mas lá hoje, por meio de alguns convênios, por meio de algumas tratativas, né? Também, às vezes, com o departamento e com outros atores, como o Senai, né? Como é que é o nome daquele outro que a gente... CIEE, né? Porque são tantas siglas que às vezes a gente fica CIEE, e tantas outras realidades, às vezes com recursos próprios, nós oferecemos cursos profissionalizantes, né? E esses outros atores também oferecem, e nós participamos efetivamente para o bem dos nossos acolhidos. Muito obrigado, vereador Alexandre, pela vossa consideração. Eu acho que é isso mesmo. A saúde precisa refletir sobre isso, mas não de um modo... E aqui, claro, quando eu digo saúde, também digo a saúde municipal, né? Precisa refletir sobre o aspecto da dependência química no município. E não de maneira unilateral, mas de uma maneira organizada e coordenada com os outros atores, onde a saúde, onde a assistência social e a política sobre drogas, a política do esporte e tantas outras políticas do município, coeso, né, de uma forma comum, possa enfrentar esse problema, que é um problema público, né? Este último bloco, o jornalista Márcio Barros, a professora Josete e o vereador Mauro Bobato. Jornalista, por gentileza. Obrigado, presidente. Parabéns pela explanação e pelo trabalho que vocês desempenham aqui na cidade. Quando se trata de drogas, eu acho que, de repente, falta um pouco de seriedade no tema de toda a sociedade. O tema é muito complexo e a gente tem que tratar a prevenção com mais seriedade, a gente precisa tratar a repressão e a recuperação, que daí a gente até estava conversando anteriormente à sessão, existe uma lacuna muito grande. Por que eu digo isso? Que quando a gente pega os números de alguns institutos, por exemplo, a média de idade dos pacientes é de 35 anos, mas a maioria do primeiro consumo de drogas ocorreu antes dos 18 anos. 55% eram dependentes de álcool. Então, a principal porta de entrada não é a maconha, é a droga lícita. 70% tinham familiares envolvidos com drogas. 86% desses casos, os pais eram dependentes do álcool. E 48% dos familiares eram os pais. Então, a gente percebe que falta a prevenção. A repressão ela acontece igual para todas as drogas, né, na fronteira, nas estradas e também aqui na cidade. E a recuperação, existe essa lacuna, né? Faltam políticas públicas de recuperação, mas falta também a gente entender da importância da recuperação, né? E a minha pergunta, para encerrar a fala, qual é a maior dificuldade? É o convencimento? Você chegar naquela pessoa em situação de rua ali e convencê-la que precisa de um tratamento? A gente recebe pedidos de familiares, pedindo ajuda diariamente, mas o dependente químico precisa ser convencido. Essa é a maior dificuldade? Professora Josete. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a participação aqui, né, do Frei Cleiton e toda a sua equipe, parabenizar também o vereador Oscalino pela iniciativa, dizer que nós já acompanhamos há um bom tempo esse trabalho. Antes de ser vereadora, a gente já ouvia falar, né, da seriedade da instituição, e também, como vereadora aqui, são quase 19 anos que a gente está acompanhando de perto. Um dos grandes problemas, como o Frei já colocou, é a questão da per capita, que é muito baixa, né? Então, as entidades têm que se desdobrar para conseguir dar um atendimento de qualidade mesmo. Então, acho que essa é uma questão de política, como o senhor falou, política de Estado e não de governo, né? Que muda o governo, mudam as ações, e a gente precisa ter uma política permanente. E eu acho que um aspecto que já foi tratado aqui, mas eu acredito que é importante a gente reforçar, a questão dos valores da sociedade. Nós somos uma sociedade extremamente individualista, consumista,
e que coloca a felicidade como algo cotidiano, diário na vida das pessoas, e a vida não é assim, né? Então, nós temos hoje na internet o padrão, né, das meninas, que são as influencers, assim como nós temos a questão do consumo, que para eu ter uma vida feliz, eu tenho que ter o carro do ano, o celular, etc. Então, eu queria que o senhor tocasse um pouquinho nessa questão dos valores. Então, a sociedade tem que ser mais acolhedora, mais inclusiva e mais solidária. Eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa reforçar. Vereador Mauro Bobato. Obrigado, presidente, pela boa vontade. E ser breve, eu até não vou fazer questionamento, mas parabenizar o Scalino por trazer essa pauta aqui. E eu sei que o vereador Tiago Ferro é um defensor ferrenho, até radical em algumas polêmicas, mas eu posso falar isso pelo Tiago, por a gente ter trabalhado junto com os vereadores, mas também por amizade e o convívio dos valores que ele tem. Frei Cleiton, boa sorte, sucesso, eu sei que você também parece que não tem que mudar, mas eu cito experiências pessoais. Peço até desculpa porque eu não acompanho, eu moro na região próxima lá, Geraldino, conheço um pouco, a gente nunca conversou, mas eu conheço da tua história, do que você abriu mão para continuar trabalhando, porque você teve esses problemas e segue nesse caminho. Não mais parabenizar a história do Mosteiro Monte Carmelo, vem muito também, a gente não pode personalizar, mas o Frei Chico fez um baita de um trabalho, tem o dedo dele nessa história, e ter a oportunidade de conhecer o que vocês fizeram, o que vivenciaram, ajuda a gente a tentar entender a concepção e achar o caminho para a gente conseguir as soluções. Isso aí não tem uma fórmula pronta, porque a gente trabalha com seres humanos, realidades de vidas diferentes no dia a dia, o que cada um convive. Mas só parabenizar e que a gente possa somar. A gente tem até divergências de algumas coisas nos pontos de vista, mas a intenção é só somar. Parabéns pelo trabalho e obrigado, presidente Tito, pela gentileza. Muito bem. Então, agora o Frei Cleiton para responder e conversar com os participantes. O vereador jornalista Márcio, né? É isso? Fez a pergunta sobre qual é a maior dificuldade, né, para que a pessoa aceite um acolhimento. Então, aqui, novamente, eu trago que nós precisamos diferenciar, por exemplo, o acolhimento que é feito, ou a abordagem que é feito pelo resgate social, né, porque ele faz aquilo que é próprio da sua política, né. Aí nós vamos entrar em outra seara, que seria a seara do convencimento. Como é que a gente pode fazer isso? Na verdade, se a pessoa não quer, não tem o que fazer. Mas nós, enquanto sociedade civil, e os senhores como homens públicos, né, e a política pública e também município e todas as dimensões que possam ajudar, nós devemos juntos criar metodologia de trabalho, criar um organismo, uma organização que leve essas pessoas a fazer essa reflexão, né, e que, de algum modo, consiga fazer essa mudança de chave. Eu acho que aí está o gargalo da coisa. Veja, por exemplo, em Curitiba está crescendo o uso indevido de droga por diversas pessoas, diversas realidades, né? E nós não temos como atender. Nós hoje atendemos, veja, para atender mulher é muito difícil no município. Se eu não me engano, tem 2 espaços para isso. Para atender, por exemplo, nós queríamos fazer uma casa para acolher mulheres trans. Não conseguimos porque não temos espaço. Então, veja, nós temos a ideia do trabalho, temos o know-how do trabalho, mas às vezes não conseguimos fazer porque não temos o mecanismo necessário. Então, como que a pergunta seria? Eu acho que respondendo a vossa pergunta, talvez seria justamente essa. Como fazer para que todas essas realidades caminhem junto para o bem daqueles que necessitam da política pública? É financiamento, claro. Primeira coisa é financiamento. E não financiar de modo aleatório, mas financiamento de uma política perene, de uma política de município, de uma política de Estado. Né? Vocês vão votar o orçamento agora. Né? Então, essa é uma realidade que precisa ser pensada. E aí o convencimento é uma estratégia a ser criada para o enfrentamento. Depois a professora Josete, a vereadora, nos perguntou um pouco sobre valores. Né? Nós temos uma relação de que 296 milhões de pessoas fizeram uso de substância psicoativa em 2021, desculpa. Isso é um dado mundial. E
400 mil pessoas foram atendidas pelo SUS no Brasil em 2021 por causa da perspectiva do uso da droga. Então, veja, são dados alarmantes, que a gente precisa trabalhar em rede para conseguir dar um refrigério para isso, né? E eu também acredito, como a senhora, que uma boa parte também do uso e do abuso de drogas está relacionada a essa questão dos valores da sociedade, que muda com padrões, com etc. e tal, muda constantemente, né? Onde a pessoa agora ela é descartável, né? Onde a pessoa pode ser descartada, pode ser desvalorizada, pode ser usada, e depois ela mesma não sabe o que fazer com tudo aquilo que fizeram com ela. Então, essa é uma realidade que nós vivemos hoje numa sociedade liquidificada, né? E muito obrigado, vereador Mauro, pelas palavras, viu? E a nossa casa está aberta para o senhor e para todos os vereadores que quiserem nos visitar. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos para que o Tiago Ferro faça um devido esclarecimento aí. Está suspensa a sessão. Bom dia a todos, muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o nobre vereador, assim como o vereador Oscalino, agradeço pelo convite a todos os vereadores e vereadoras, aos servidores desta casa, uma alegria sempre estar com vocês. Eu quero usar rapidamente, apenas para esclarecimento e reforçar a fala do Frei, que a política sobre drogas ela tem um sistema próprio, que é o SINAD, Sistema Nacional de Política sobre Drogas. E ela, sim, trabalha conjunto com a assistência, em Curitiba faz, e também com a saúde, mas ela tem uma política específica própria, baseada em 4 pilares. Primeiro, pesquisa. Tudo que a política sobre drogas faz vem de pesquisa científica, não é de achismo. O Tiago está lá na política sobre drogas, ele pensa de uma forma. Não, nós somos balizados por pesquisa. Segundo, prevenção. Terceiro ponto, e eu acho que é o ponto que está sendo debatido aqui nessa manhã, a recuperação, o cuidado das pessoas. E essa lacuna existe hoje no município de Curitiba, e é exatamente isso que nós estamos debatendo, principalmente considerando a população em situação de rua. E, por último, a reinserção social. Nova Morada, Vida Nova, é um hotel com esse objetivo aqui em Curitiba, a ideia do prefeito Rafael Greca, onde é oferecido não apenas o acolhimento, mas os cursos profissionalizantes, a oportunidade de voltar ao trabalho, voltar à sociedade. Então, apenas para esclarecer, em relação principalmente aos vereadores que perguntaram de recursos. Então, a FAS tem a sua função, a saúde tem a sua função, trabalhamos juntos com essas políticas, a SM-SAN tem desenvolvido uma política muito importante em relação à população em situação de rua, mas Curitiba tem a sua casa para a política sobre drogas, está no departamento, na Secretaria de Defesa Social. Muito obrigado, um bom dia a todos. Reaberta a sessão. Oscalino, 30 segundos para você fazer as considerações finais. Obrigado, senhor presidente. Algo muito significativo esse encontro de hoje. Quero agradecer às entidades, o Instituto Gratidão, o Anúncio dos Profetas, também a Nova Jornada São José, a Associação Sagrada Família de Nazaré e a Precavida, e também os nossos 2 colegas, Tiago Ferro e o nosso nobre diretor ali também. E ainda na sequência, fazer um agradecimento aqui à nossa irmã Luz Hanson Soy, estrangeira, está partilhando seus saberes junto com as mulheres lá na Casa SS. Também companheiro Geraldino, do Espírito Santo, esse nome acho que tem iluminado muito, viu, Geraldino? Para que você possa ser realmente o coordenador geral dessa casa. Ainda na sequência, a guerreira Célia de Oliveira, que também não mede esforço para estar dando qualidade aos acolhidos. Nosso Frei Edmar, que não mede esforço para estar em Santa Catarina e outros lugares no Paraná, para a qualidade da rapaziada e das senhoras. Também Alexandre José Monteiro, está ali o
o diretor da COPED. A Jennifer presta estar com o bebê, trazendo alegria nessa casa. Ela é a Emanuele, a bebê. Finalizando, Gabriel Sebit e também Hassan Romaningá. Seria isso, presidente. Okay, agradeço. Eu quero registrar a presença do jornalista Zé Colibri, o Marcos Gilberto, que está acompanhando esta sessão, essa tribuna, que tem interesse também na matéria. Ele que é da Rádio Cidade. Frei, 1 minuto para Vossa Excelência, para o senhor concluir com chave de ouro esse nosso encontro maravilhoso aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Muito obrigado, Vossa Excelência, Tito Zeglin, pela oportunidade de agradecimento, desses agradecimentos finais. Eu acho que a importância de uma tribuna como essa é nos tornar pares nessa defesa e nesse trabalho tão necessário para o município de Curitiba. Eu espero que essa casa, a Casa do Povo, a Casa de Lei, né? Espero que, de fato, essa casa consiga encontrar um caminho salutar para ajudar nesta realidade tão necessária que é o enfrentamento das drogas no município de Curitiba. E que nós, de fato, encontremos uma saída que seja uma saída eficaz e efetiva e perene, para que possa ser uma política que perdure para ajudar a nossa cidade a ser mais linda do que já é. Muito obrigado, senhores vereadores, e a nossa casa está de portas abertas para todos aqueles que quiserem nos visitar. Agradecemos ao Frei Cleiton Jesus Ribeiro pela participação e convidamos o vereador Oscalino do Povo para que aqui na frente da mesa proceda a entrega do diploma de participação e realize uma foto oficial para que a história seja marcada mais uma vez e que fique para a posteridade. Está encerrada a tribuna livre. Valeu, irmão. Já começamos? Como é que é? Começamos, mas nós não temos ninguém na mesa. Então, maravilha isso aqui, virou